Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tesouraria, né? Para os tesoureiros que estão presentes, né? Vocês foram escolhidos para esse cargo, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente pretende é dar informações básicas e os recursos que a gente tem para preparar para vocês para esse novo cargo, né? A gente espera que a gente, quando completar essa noite de hoje, você conheça reconhecer os propósitos de um Lions Club, o seu posicionamento dentro da estrutura de Lions Internacional, se bem que o Mazarin já falou bastante sobre isso no primeiro dia, acho que o Rodrigo também falou um pouquinho, o Alexandre também, mas é bom a gente sempre reforçar essa estrutura essa nossa estrutura de um clube, né? A gente vai saber como resumir as responsabilidades de um tesoureiro do clube e acessar os recursos adicionais que a gente tem disponíveis aí quando a gente precisar deles, né? Nós vamos dividir a nossa apresentação em 4 sessões, vamos fazer uma introdução, vamos falar da sua equipe de liderança, responsabilidades e planejamento para o seu trabalho e para a sua equipe, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro item. Vamos fazer a introdução aí. Bom, vocês sabem que, como tesoureiro, vocês fazem parte de uma equipe de liderança e trabalham para apoiar o presidente do clube, diretamente ligado a ele, né? A gente vai ver aí quais são as pessoas que trabalham diretamente ligadas ao presidente do clube. No entanto, você tem que se lembrar que você faz parte de uma coisa muito maior, porque é você que vai dar diretrizes, muitas vezes, ao presidente sobre o que ele pode, o que ele deve e o que ele não pode fazer, né? O clube é o principal elemento, ele está no centro de toda a nossa organização. Por quê? Porque se a gente não tivesse os clubes, a gente não prestaria serviço, a gente não conseguia fazer essa rede de colaboração, essa rede de apoio de uma cidade com a outra, uma cidade que tem clube apoiando outra cidade, onde além dela dar o apoio, esse clube pode vir a fundar um clube nessa cidade vizinha, enfim. O clube é a principal estrutura da organização de Lions. E como é que ele está composto? Né? Um clube, ele para ser fundado, ele precisa ter 20 associados. Não quer dizer que todos os nossos clubes tenham 20 associados. A gente tem clube com muito mais de 20, como é o caso do Tatuí, que está hoje com 98, né? Aqui do LC2. E tem clubes que a gente vê que, apesar de terem 5 associados, prestam serviço também. Mas a gente tem que fazer esses clubes crescerem, né? A gente tem as divisões, logo depois do clube, que consiste de 4 a 8 clubes, uma divisão. Quando a gente tem um número um pouquinho maior que isso, a gente já divide em 2 divisões e cria uma região, tá? E uma região vai consistir de 10 a 16 clubes, né, dividida em 2 divisões, por exemplo. Né? O distrito, a gente, para constituir um distrito em qualquer área geográfica, das áreas institucionais que tem no nosso mundo, né, a gente precisa ter no mínimo 35 clubes para constituir um distrito. O nosso LC2 tem 62 clubes hoje, então ele está perfeitamente bem constituído como distrito, assim como todos os outros do nosso LC e do Brasil todo, né? E o distrito também precisa ter 1.250 associados ativos. Isso é uma coisa que a gente está deixando a desejar. Também no Brasil inteiro. Tá? A gente tem muitos distritos hoje com menos dos 1.250, mas a gente está procurando fazer com que esses clubes atinjam os 1.250. Vamos fazer o plano de 3 anos, vamos chegar em 2025 com um Brasil redondinho, tá? Com todos os clubes com mais de 1.200, todos os distritos com mais de 1.250, para a gente poder reforçar a nossa área, na nossa área 3 Brasil, né? Outra divisão é que vários distritos formam uma área jurisdicional. Nós fazemos parte da área 3, área jurisdicional 3,
que vai desde o México até o finzinho da Argentina, com algumas ilhas também no Mar do Caribe, né? Então a gente está na área 3. Essa área é forte. Para vocês terem ideia, nas atividades do centenário, ela foi a área que mais pessoas atendeu no planeta. Ela chegou, atendemos a 258 milhões de pessoas no planeta, e a área 3 foi a principal área que atendeu pessoas no nosso mundo, sendo que o Brasil foi o país que mais atendeu pessoas dentro da área 3. Então, a nossa importância é muito grande, mas tudo isso a gente deve aos clubes que formam a nossa divisão, a nossa região, enfim, a nossa área 3 Brasil. O clube e os seus associados estão no epicentro dessa organização. Se não fosse o empenho dos clubes para atender as pessoas locais, a gente não conseguiria manter o nosso legado de serviço global que a gente tem hoje. E a gente quer ser o maior prestador de serviço do mundo, não só o maior clube de serviços do mundo, a gente quer ser o maior prestador de serviço do mundo. Ok, até aqui? Então, essa foi a nossa introdução, só para colocar a gente no contexto geral da nossa área 3 e no mundo leonístico, né? E agora vamos falar um pouquinho da nossa equipe de liderança. Cada clube de Lions é composto por uma equipe de liderança que apoia as atividades do clube, lógico. A gente não tem ninguém que não trabalhe dentro do clube para prestar serviço. Todos nós trabalhamos para as atividades do clube, quer sejamos presidente, tesoureiro, secretário, ou seja, qualquer que seja a nossa função, o nosso principal serviço no nosso clube é fazer atividades. O organograma do clube, para vocês verem a importância que existe, os associados é que estão no topo da pirâmide, não é o presidente do clube. Os associados do clube estão na pirâmide do nosso clube. Abaixo deles vem as diretorias, que é formada por associados. Aí nós temos um presidente e apoio em primeira linha aos presidentes, tem um secretário, um tesoureiro, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e o ex-presidente imediato. A gente já vai ver já por que a gente prioriza essas 5 funções aí de baixo, tá ok? E o tesoureiro? Você é o dirigente financeiro do clube, você é responsável por tudo que fala em dinheiro dentro do seu clube. Tudo que fala em dinheiro e responsabilidades fiscais, não é só dinheiro, né? Você está sob a supervisão do presidente e da diretoria do clube. Quer dizer, nós tesoureiros, eu também já fui tesoureiro várias vezes, a gente trabalha dentro de uma organização, que é o nosso clube, né, que é o nosso distrito múltiplo, que é a nossa área 3. Nós temos tesoureiro em vários níveis, até Lions Internacional, né? E nós trabalhamos ligados sempre ao presidente. Está aí o modelo de estrutura do clube. Por que reforçar esse modelo? O Mazarin já mostrou, o Rodrigo acho que só não passou por esse slide, mas é muito importante a gente localizar as pessoas onde elas estão dentro do nosso clube, né? Porque hoje nós temos a tal da GAT, né? E essa GAT esse ano vai sofrer mais uma mudança. Essa mudança foi aprovada 15 dias atrás em Lions Internacional. A GAT passa a ter mais um membro aí dentro dessa GAT. O presidente da GAT é o presidente do clube. Vocês estão vendo, de novo, aí em cima, todos os dirigentes de clube, nessa maior pedaço preto aí, todos estão acima. Depois vem as diretorias. Então, o presidente do clube é também o presidente da GAT. E a GAT é formada por um GLT, por um GMT e por um GST. Agora, por que vocês acham que o primeiro vice-presidente do clube deve ser o GLT do clube? Qual é a função do GLT do clube? Formar líderes. Então, por que não o primeiro vice-presidente? Ele vai estar formando líderes para quem? Para ele mesmo. Ele vai estar trabalhando para gerar líderes novos para
para a gestão dele. Então, por isso que o GLT deve ser atribuído ao primeiro vice-presidente do clube. O assessor de aumento de associados, que é o cargo antigo até, né? Assessor de sócios que tinha antigamente, ele é o GMT, lógico, ele trabalha com os associados. E o assessor de serviços é o nosso GST, que é o assessor de serviços, ele chama GST hoje, e ele cuida de todos os serviços que o clube possa fazer. Embaixo deles tem os comitês, para cada um trabalhar com um comitê. O assessor de comunicação e marketing, ele também tem um comitê. O tesoureiro tem um comitê de finanças, tem uma auditoria embaixo dele, tá? E o LCIF, vocês estão reparando que é uma estrutura totalmente independente, ligada ao presidente do clube, ele está aqui no cantinho, no canto esquerdo, não é? Por quê? Por que se estabeleceu que o ex-presidente imediato que deve coordenar a LCIF, né? A nossa Fundação Lions Internacional? Porque isso vem desde a estrutura lá de cima. O ex-presidente mundial do Lions, o presidente internacional do Lions, no ano seguinte, ele passa a ser o presidente do LCIF. E essa é uma outra grande mudança que vai acontecer a partir de 1º de julho, tá? Não vai mais existir LCIF e LCI. Vai existir LI, Lions International. E embaixo de Lions International, nós vamos ter duas entidades, uma que trata de serviços e outra que trata de angariação e principalmente, prestação de serviço, fazer projetos. A importância que está se dando para a Fundação Lions Internacional a partir do ano que vem é uma coisa fantástica. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, por exemplo, é inadmissível que durante este ano, 21, 22, a gente só tenha submetido à LCIF 6 projetos para angariar fundos de LCIF. Nós temos 28 distritos no Brasil. Então, nós vamos ter que dar esse ano uma importância muito grande e os coordenadores de LCIF vão trabalhar agora em buscar projetos. É isso que Lions vai pedir. Os coordenadores vão ter uma formação específica para projetos, do mesmo jeito que a gente tem um leão orientador certificado para ajudar os clubes, nós vamos ter também um leão orientador especialista em projetos de LCIF. Vão ter treinamentos específicos para isso. Tá bom? Então, isso aqui era só um pouquinho que eu queria falar para vocês da estrutura, de coisas que vão acontecer, e vem bastantes mudanças por aí, mas mudanças que a gente já está acostumado com elas. Só mudam as pessoas de lugar, põe um pouquinho mais para cá, põe dentro da GAT e dá treinamentos e treinamentos e treinamentos. O Lions Internacional dedicou mais 100 milhões de dólares este ano só para ter mais 100 milhões de dólares só para treinamento. A verba era 400 milhões de dólares por ano, agora passou a ser 500 milhões de dólares por ano, só para treinamento. E de quem a nossa diretoria é composta, né? O presidente da GAT é o presidente do clube, o ex-presidente imediato é o LCIF, o primeiro vice-presidente o GLT, o segundo vice, secretário, tesoureiro, diretor social e diretor animador passaram a ser opcionais. Porque agora a gente tem o GST, porque antigamente o nosso assessor de sócios ele cuidava de tudo, né? O nosso diretor social, ele cuidava de festiva, ele cuidava de feira de saúde, ele cuidava de tudo, né? E hoje não. Hoje nós vamos ter um assessor de serviço, que é o GST, que cuida desse serviço. E o diretor social passa a ser opcional, mas ele sempre vai existir no clube, porque nós vamos ter festivas também. Nós vamos ter... agora, você tem que separar uma festiva de um bingo. O bingo é serviço, a festiva não. A festiva é o aniversário do clube, é o social que cuida.
E a nossa equipe de... Vamos dar uma olhada rápida nas funções básicas do tesoureiro, tá? A gente elencou aí 5 funções básicas do tesoureiro. Ele tem que autorizar todos os gastos, não devendo criar qualquer tipo de endividamento para o clube. O tesoureiro não tem poder para criar endividamento para o clube. Ele só tem que planejar os seus gastos e autorizar todos os gastos. Mas não é ele que aprova um endividamento, e sim a diretoria ou o conselho fiscal. Ele tem que manter os livros, as contas e as operações do clube auditados anualmente. Toda vez que ele for terminar a sua gestão, mesmo que ele vá continuar tesoureiro, ele tem que promover uma auditoria nas suas contas para que o clube possa saber como é que o tesoureiro está trabalhando. Ele tem que nomear, segundo recomendação de um comitê, também, não é o tesoureiro que diz em que banco vai ficar o dinheiro do clube. É o comitê de finanças que decide em que banco o dinheiro do clube vai estar. Banco ou bancos, não é? Você pode ter o dinheiro em mais de um banco. O importante é que você tenha, contabilmente, a gente já vai ver daqui a pouquinho, 2 contas. Mas não quer dizer que precisa ter 2 contas no banco. Você pode ter uma conta só no banco, mas tem 2 contas contábeis, uma administrativa e uma de atividades. A gente vai ver já já. A gente tem que manter pelo menos 2 fundos separados, governados por princípios de contabilidade, é o que acabei de falar, né? A contabilidade é que vai ter 2 fundos separados, mas a conta do banco pode ser uma só. E o tesoureiro não pode autorizar despesas para fins administrativos de qualquer recurso advindo do público. O tesoureiro só pode autorizar despesas para o clube de recursos vindo dos associados, nunca de uma atividade. Um fundo pode emprestar dinheiro para outro? A gente vai ver já já isso também, ok? Então, com isso, a gente viu qual é a sua equipe de liderança. Agora nós vamos entrar num detalhe um pouco maior de quais são as responsabilidades do tesoureiro. Ok? Vocês estão vendo que eu não estou, nesse momento, eu não estou abrindo a palavra para vocês, eu não estou fazendo perguntas, porque a gente tem muita matéria para cobrir. No final, a gente reserva um tempo para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Tudo bem? Então vamos ver quais são as responsabilidades de um tesoureiro do clube. Tá aí, ó. Olha quão pouca coisa o tesoureiro tem que fazer, né? Ele é o dirigente do clube, membro da diretoria, né? Ele tem que participar de todas as reuniões, preparar os orçamentos, estabelecer as cotas. Estabelecer não significa que ele determina a cota. Ele estabelece, fazendo as suas contas, e você vai ver uma maneira muito gostosa de estabelecer a cota do clube, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Fazer pagamentos em nome do clube, manter os registros financeiros e preparar o imposto de renda do clube. Essa é a última função dele quando ele termina a gestão. Mas espera aí, Stipe, imposto de renda não é no começo do ano? A gente tem um problema no Lions, que o nosso ano leonístico é de julho a junho, mas no meio do caminho a gente tem que entregar o imposto de renda. Então o tesoureiro tem que deixar a sua parte, ou seja, de janeiro até junho, totalmente auditável para o próximo tesoureiro que vai apresentar o imposto de renda no ano seguinte. Então, de quantas reuniões o tesoureiro precisa participar? Está aí, né? O primeiro item, participar de todas as reuniões da diretoria e do clube. O tesoureiro e o secretário, a gente vê na mesa só o secretário, né? Sentado à direita do presidente, mas o tesoureiro também devia estar na mesa, sempre. Mas ele está lá nos bastidores, né? Porque qualquer festa que tenha, ou qualquer reunião que tenha, a tesouraria vai estar envolvida, não tenha dúvida nenhuma. Então, o tesoureiro tem que participar de todas as reuniões, tá bom?
Quais são as reuniões que o tesoureiro participa? Mensalmente, na reunião ordinária, que tem que ser pelo menos uma, o clube tem que ter uma reunião ordinária da diretoria, é onde as coisas são decididas. Você tem as reuniões extraordinárias do clube, né? Do clube inteiro. Você tem uma de diretoria obrigatória e quantas forem necessárias do clube. Normalmente, a gente tem visto os clubes trabalharem com duas reuniões, né? Uma reunião de diretoria e uma Assembleia Geral Ordinária do clube, né? Mas isso, via de regra, é assim, mas tem muitos clubes que trabalham com 4 reuniões, sendo sempre uma ordinária e as outras estatutárias, mas não ordinárias, né? Conforme necessário, nós vamos ter reuniões extraordinárias da diretoria, sempre que solicitada, por 3 ou mais membros da diretoria, se assim estiver escrito no estatuto de cada clube, né? E as reuniões extraordinárias, e todas elas têm que ser convocadas com alguma antecedência. Quando a gente fala aí 10 dias, é um número razoável, tá? Mas cada estatuto vai dizer qual é a antecedência para convocar uma reunião para ela ter validade. Se você diz no estatuto que você tem que convocar com 10 dias e você colocar com 5, qualquer associado pode impugnar qualquer decisão dessa reunião, porque ela não foi convocada conforme dito no estatuto. Anualmente, você tem 2 reuniões que são obrigatórias, né? A primeira, a transmissão de dirigentes, né? Quer dizer, a passagem de bastão, elas estão acontecendo nesse momento, né? Elas acontecem normalmente no mês de junho ou no comecinho de julho, é onde a gestão 21-22 vai passar para o povo da gestão 22-23, né? E a reunião de aniversário de fundação do clube, onde o clube procura trazer o governador para visitar o clube, enfim, é uma reunião. Essas 2 reuniões são as fundamentais para serem realizadas uma vez por ano. Outra coisa que o tesoureiro tem que fazer é preparar o orçamento do clube, quer dizer, como é que o clube vai se comportar em termos de orçamento. E a preparação do orçamento, que é a principal atividade do tesoureiro, é feita em conjunto com o Comitê de Finanças e com o presidente do clube, lógico, né? E normalmente, ele é apresentado na primeira reunião da diretoria do clube, ou seja, na reunião do mês de julho, para os clubes que se reúnem em julho e não consideram férias, ou na primeira reunião do mês de agosto, né? E o clube tem que ter 2 orçamentos, um administrativo e um orçamento de atividades. Isso daí é fundamental que isso aconteça também. E para que esses orçamentos fiquem equilibrados, a receita total tem que ser igual à despesa que vocês vão praticar. Quando a gente apresenta um orçamento para aprovação, o orçamento do nosso novo ano, esses orçamentos vão estar sendo apresentados exatamente nessas reuniões de passagem de bastão, e isso acontece no distrito também. Na nossa convenção do LC2, a gente teve o orçamento para o próximo ano já aprovado, apresentado e aprovado, e acredito que em todos os distritos de vocês isso está acontecendo, né? Esses 2 fundos, o de atividade e o de administrativo, têm que estar equilibrados, independente um do outro. Você não pode prever que o fundo de administrativo vai usar um pouco do dinheiro do fundo de atividades porque ele está com sobra. O fundo de atividades nunca está com sobra, porque nós temos serviço para prestar em qualquer lugar que o nosso clube esteja localizado. A gente tem pessoas necessitadas hoje muito mais do que as nossas receitas de atividade possam adquirir. A gente tem muito serviço para prestar. Então, não pode misturar essas 2 contas. O que é o orçamento administrativo? É o dinheiro que é usado para a administração interna do clube,
para quem tem sede, pagar o IPTU da sede, pagar a luz, pagar a água, os que alugam um local para fazer as reuniões, para pagar o aluguel do local. E essa receita vem das cotas que o leão apresenta. Alguém lembra o que é o leão torce-rabo? Isso é antigo para chuchu, hein? O leão torce-rabo era aquelas multas que o clube aplicava, né? Quando o associado ia sem o distintivo na reunião, ele tinha que pagar uma multa. Então, esse dinheiro também ia para o caixa administrativo e não para o caixa de atividades, tá? E as despesas com as cotas internacionais, impressão, postagem e tudo que é relacionado com a operação do clube, né? E o caixa de atividades é usado para cumprir os objetivos do clube, tá? Então, tudo que o clube for fazer em prol da comunidade, ele tem que arrecadar na comunidade. A gente nunca deve supor que os associados devem se cotizar para atender uma atividade. A gente deve fazer atividades para angariar fundos para ir aplicar na comunidade. Então, é a renda advinda dos projetos de angariação de recursos, tá? E aí tem que estar as despesas com custo direto da captação de recursos, bem como as doações que são feitas, né? Agora, você fala assim, poxa, tipo, eu vou fazer a noite da pizza. Eu só vou saber quanto é que eu arrecadei na noite da pizza quando terminar, quando a gente vender todas as pizzas. Mas como é que eu vou fazer a pizza? Aí sim, você pode usar dinheiro do caixa administrativo para comprar o material para fazer a pizza e depois reembolsar o caixa administrativo com o dinheiro arrecadado. Ok? Então, você pode usar o caixa administrativo para prover as necessidades de uma atividade de angariação de fundos. Mas você não deve usar o caixa administrativo para pagar essa atividade. Você deve usar para ajudar na atividade de angariação de fundos, ok? E, sob nenhuma circunstância, o lucro líquido não, né? O dinheiro do caixa de atividades pode ser usado no caixa administrativo. Sob nenhuma hipótese. Quer dizer, isso nem para empréstimo. Você deve realizar atividades para angariar fundos e usar o dinheiro para aplicar na comunidade. Nunca emprestar dinheiro para o caixa administrativo. Se seu clube não tem dinheiro para pagar a cota internacional, os associados precisam se cotizar para pagar essa cota. Porque isso é caixa administrativo, não é caixa de atividades. E como é que a gente estabelece as cotas anuais dos associados? A gente tem que fazer uma previsão de tudo que a gente vai gastar nas contas administrativas, hein? Porque as cotas anuais dos associados são para pagar as despesas administrativas. Então, junto com o Comitê de Finanças, o tesoureiro estabelece as cotas anuais das atividades com um montante para atender para manter o clube com uma saúde financeira excelente, né? E também tem as faturas internacionais. As faturas, o dinheiro que você gasta com distrito múltiplo, com o clube, com Lions Internacional, tudo isso tem que ser rateado entre os associados. E você deve enviar também, no mínimo com 10 dias de antecedência, para o associado fazer o pagamento. Tem que dar um tempo para ele, né? Normalmente a gente estabelece a cota para o ano inteiro, né? Ou para 6 meses, daí, ou semestralmente. Tem clubes que só cobram taxa dos seus associados por semestre. Quer dizer, por exemplo, o nosso exemplo LC2, por exemplo, isso seria impraticável, porque as nossas despesas mensais são elevadas. Então, nós temos que captar a cota mensalmente. E a gente rateia as cotas de Lions Internacional também para uma arrecadação mensal, ou seja, o associado paga todo mês o mesmo valor. E como é que a gente estabelece? Está aí a planilhinha de brinquedo, tá?
Essa é uma planilha que eu elaborei, já passei ela para um monte de gente. É uma planilha que te dá que permite você calcular a taxa por mês do associado. Então você vai preencher lá em cima quantos associados vocês têm, por exemplo, aí está com 20 associados, e você tem mais 5 que são familiares. Os familiares pagam para a Lions Internacional só metade do valor da taxa, e no clube depende de cada clube, né? No distrito depende de cada distrito. No nosso, por exemplo, também é só metade da taxa relativa ao distrito. 12 meses, uma taxa de dólar de médio de R$ 5, está feito já para 1/7 de 22 a 30/6 de orçamento para o próximo ano, tá? Então, a taxa semestral, R$ 21,50 por associado e R$ 10,75 por sócio familiar. Ele já faz a continha e já te diz aqui quanto que você vai, essa planilha faz toda essa conta, tá? Depois a taxa distrital, você coloca aqui o valor da taxa distrital também, R$ 36,23 por associado familiar, 12 meses, para a Lions Internacional é 2 vezes só, né? Também faz a conta. Por exemplo, você já reserva um valor qualquer que seja imaginário aí, R$ 400, para o aniversário do clube, para a posse de novos associados, porque você tem que comprar alguma coisa para dar para esse associado, flor, e você já reserva uma verbinha, né? Transmissão e posse também. Para cartas e correspondências, você já estabelece uma verba mensal. E aí vem 2 itens aqui que a gente vai falar deles com mais detalhe. Quando você tem uma sede, você tem despesa de manutenção geral da sede. Aqui eu pus um número só fictício, aí, R$ 100 por mês, que seria água e luz da sede por 12 meses. Embaixo, né? 120 para água e luz, e manutenção é tudo que precisar fazer em manutenção, quebrou um vidro, ou a geladeira precisou ir para manutenção, então a gente reservou uma verbinha aí. E esse título de Melvin Jones, por exemplo, isso aqui, o nosso clube pratica isso. A gente arrecada um pouquinho por mês de cada associado, e quando o presidente deixa a sua gestão, isso no Pompeia, tá? O presidente recebe um título de Melvin Jones. Mas a gente já vai ver como fica sem isso, tá? Jantar para associados, sortear, porque você vai na festiva do clube, de um clube amigo. Então você pode sortear o jantar para o associado que for, o clube vai bancar esse jantar, quer dizer, um jantar por mês, está aqui, 12 meses. Dia dos pais, dia das mães, enfim. Depois de tudo isso somado, a continha aqui embaixo ele faz sozinho. Ele vai dizer que cada associado tem que pagar R$ 87 por mês, ou o associado familiar R$ 65 por mês. O que levou a taxa para esse valor 87,65 foi essa despesa com a sede e o título de Melvin Jones. Se isso não existisse, eu tirei tanto o Melvin Jones como as despesas de manutenção, com R$ 62 por mês de cada associado, o seu clube sobrevive. E R$ 40 por mês do associado familiar. O clube sobrevive tranquilamente. Quer dizer, isso é o mínimo que o associado precisa pagar por mês para o seu clube cumprir as... E também, os exemplos que eu dei aqui, quando a gente fala de taxa distrital do associado, eu coloquei o dado da nossa taxa, do LC2, tá? Quando vocês colocarem a do distrito de vocês, pode ser que esse 61 caia mais ainda, ok? Então, essa planilha, depois, quem quiser essa planilha, é só me falar, eu mando essa planilha, tá? Ela é aberta, não tem fórmula fechada nenhuma, e dá para calcular facinho qual é a taxa distrital de cada um de vocês. Bom, depois que a gente fez orçamento, a gente sabe onde está o dinheiro, a gente tem tudo isso aprovado, a gente tem que fazer os pagamentos em nome do clube. É responsabilidade do tesoureiro. Normalmente, como o clube é uma empresa, tem um CNPJ, e isso é registrado, o contrato é como um contrato social de uma empresa, o tesoureiro nunca assina sozinho, né?
ele assina sempre com o presidente do clube, quer seja em conta com talão de cheque ou conta com cartão de débito, sempre precisa 2 aprovações para você fazer isso em nome do clube. E todas as transações, o tesoureiro tem que procurar olhar o saldo que ele tem, detalhar os débitos, escrever, fazer isso tudo estruturado. Para Lions Internacional, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso que está nessa tela, tá? A gente tem cotas semestrais que são lançadas em julho e em janeiro, ou seja, com o número de associados no dia 30 de junho, Lions Internacional vai emitir a sua cota semestral. E com números de associados no dia 31 de dezembro, Lions Internacional vai publicar sua taxa para o primeiro semestre do ano seguinte. As joias de admissão, que agora estão suspensas, né? A gente tá fazendo parte de um pleito aí que o mundo inteiro está fazendo, que o Lions prorrogue por mais tempo a joia de admissão isenta, né? Por conta da pandemia, por conta dos sócios que nós perdemos. Então, a gente está querendo que Lions prorrogue por um pouco mais tempo essa taxa, a joia de admissão. As taxas de organização, a gente sabe que já foi aprovado um aumentozinho na taxa internacional. Quer dizer, se a gente pensar no aumento que teve a taxa internacional, ele é muito pequeno. Para Lions, ele é importantíssimo, porque isso vai refletir em 1.400.000 associados. Se a gente pensa só no nosso clube, esse valor é muito pequeno. As cotas pró-rateadas para novos associados, quer dizer, quando você admite um novo associado em fevereiro, Lions Internacional vai te cobrar fevereiro, março, abril, maio e junho, e vai te mandar um boleto referente à taxa desse novo associado pró-rateada, pelos meses que faltam para o fechamento de cada um dos semestres, né? Associados reinscritos, você teve um associado que saiu do clube, ficou um tempo fora. Quando ele retorna, ele não paga a taxa de admissão, né? Mas ele tem a taxa de reinscrição, de novo, rateada pelo período que falta para completar o semestre. Cota de associados vitalícios e transferidos, né? Também você vai receber o boleto. E material para clube, caso você compre. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, está inviável você comprar material para clube, porque a nossa taxa de governamental, a taxa que o governo cobra por uma coisa comprada no exterior é absurdamente cara. Custa muito mais do que o que você comprou para chegar na sua mão. Então, a gente está tendo que, está tendo que se virar para comprar as coisas que a gente tem que comprar. Por exemplo, cartaz da paz. Você tem que comprar o cartaz da paz, não tem jeito. Então, você precisa dibrar essas taxas de material para clubes, mas você não pode deixar de comprar algumas coisas, né? Mas antigamente a gente comprava PIN para todo mundo, agora não tem mais jeito, PIN para presidente, a gente tem que comprar aqui mesmo, né, nos fabricantes nacionais que fornecem esses PIN para a gente também. Além disso, o tesoureiro tem que examinar o extrato mensal cuidadosamente e apresentar à diretoria do clube para aprovação. Isso todo mês. Ele tem que, na reunião ordinária, ele tem que apresentar quais são os seus saldos em conta e o que teve de receitas e despesas naquele mês. E providenciar as modalidades ou forma de pagamento das taxas. Quer dizer, eu vou cobrar os associados mensalmente, bimensal, trimestral. Como é que eu vou cobrar? Por exemplo, taxa de convenção. A gente só paga alguns meses do ano. Então, eu vou cobrar também alguns meses do ano do associado, ou a gente vai ratear isso como se fosse um todo e pronto, né? Então, isso é uma responsabilidade do tesoureiro também. Dentro do site do Lions, a gente tem o MyLCI, que é o website inteiro do Lions, onde a gente tem tudo que a gente precisa para administrar um clube, tanto tesoureiro, como secretário, como presidente do clube. E hoje a gente tem a figura
do diretor administrativo do clube, né? O diretor administrativo do clube tem as mesmas funções do secretário e do tesoureiro para suprir alguma deficiência, porque em Lions Internacional não existe tesoureiro adjunto nem secretário adjunto. Você tem o secretário do clube e o tesoureiro do clube. Agora foi criado o diretor administrativo, que ele tem as mesmas funções de secretário ou tesoureiro. Para entrar, você, quando entra no Lions, você recebe um e-mail de Lions Internacional te dando orientação de como você cria a sua conta para fazer login no MyLCI. Então, você tem o login de associado, onde você clica aqui em login para associados. Isso tem no celular, tem no tablet e tem no computador, tanto faz. Quando você clicar aí, ele vai te abrir uma tela que vai te pedir o seu login de associado, que pode ser ou o seu e-mail ou o seu telefone celular que está cadastrado em Lions Internacional. Ele vai verificar se esse e-mail que está aí, o meu, JC Stipe, está cadastrado em Lions Internacional, senão ele não aceita. Se você não tem essa conta ainda, você vem aqui no Inscreva-se e você vai abrir a sua conta de Lions no MyLCI, tá? E você cria uma senha, e também, só você que pode alterar essa senha, se você precisar, e quando a gente perde essa senha, não é uma tarefa tão fácil você recuperar essa senha. Então, vamos manter essa senha bem sigilosa, mas bem guardada, onde a gente possa acessar. No que você colocar o seu usuário e sua senha, você clica em ingressar. Você vai cair nesta tela, que é o portal do associado, onde você vai ou entrar no MyLion, que está embaixo da seta amarela aí, entrar no MyLion, que é onde você reporta atividades do clube, e é muito importante você reportar atividades do clube para que Lions Internacional saiba o que o seu clube está fazendo. Para que o seu distrito possa premiar você no final do mandato, como é normal, os clubes premiarem o clube que fez mais atividade. Agora, antigamente você informava alguém. Olha, eu fiz uma feira de saúde e atendi tantas pessoas. Não, hoje você tem que informar no MyLions. Você tem que ir lá no MyLions, dizer o que você fez, quantas pessoas atendeu. Mas para secretário e tesoureiro, a gente vai focar mais no MyLCI, que é o mais importante, é onde o tesoureiro emite seus boletos, é onde o secretário cadastra novos sócios, onde o secretário pode alterar o e-mail do sócio que ele mudou de e-mail, mudou de telefone, somente o secretário ou o administrativo ou o presidente do clube, o presidente do clube tem poder para tudo, né? Mas o secretário pode alterar e-mail, o tesoureiro não pode. O tesoureiro pode emitir boleto, o secretário não pode. Então, você tem funções, para cada função do clube, você tem funções específicas. E uma coisa muito importante é que você pode ter uma função. Eu vou citar o meu caso, tá? Eu sou administrativo do meu clube, mas eu sou GLT do Distrito Múltiplo. Se eu estou logado como GLT do Distrito Múltiplo, eu não tenho poder para alterar o telefone de um associado. Eu tenho que mudar a minha função para ir na função específica para poder mexer com os associados. Isso é preservar identidade e preservar segurança, ok? Então, quando você entra em MyLCI, a primeira tela que vem para vocês é um resumo do clube, quando você é o secretário ou o tesoureiro. Então, se seu clube, todo mês, ele fez o informe, o secretário precisa fazer o informe todo mês, senão ele perde pontos na eficiência administrativa, né? Aqui vai dizer para você quem é o presidente, quem é o secretário, tá vendo? O governador de distrito, quem é. São várias informações que vocês têm aí no MyLCI, muito importantes para vocês, secretários e tesoureiros, tá? E tem o centro de apoio.
essa setinha, lá em cima na tela, no canto superior direito, né? Esse centro de apoio te dá informações sobre o Lions no mundo inteiro, para qualquer associado. Quando o associado entrar no My Lions, ele vai ter esse centro de apoio, onde ele pode ver como é que está o Lions no mundo inteiro. Você quer saber quantos associados tem na Índia? Você entra aí que você vai saber. Então você vai ter informações detalhadas de como está o Lions no mundo todo. Ok? Então é muito importante os associados, logo que entram no clube, se cadastrarem no site de Lions Internacional. Outra coisa que tem em Lions Internacional, que é muito legal, é o Learn. O Glauber gosta muito do Learn, né, Glauber? Onde a gente tem os cursos que a gente pode fazer para qualquer coisa que a gente queira dentro do Lions, não só para Lions, para a nossa vida particular. Como é que você faz gerenciamento de tempo? Como é que você... Bom, enfim, tem cursos e cursos e cursos. Tem formação específica para o secretário, com cursos importantes que o secretário deve fazer, para tesoureiro, para presidente de clube. Para vocês terem ideia, os governadores de distrito, como foi falado no início, né? Eu sou instrutor deles esse ano, eles tiveram que fazer 15 cursos dentro do Learning. E Lions Internacional checando se eles tinham feito. Hoje, ainda mandei a mensagem para o nosso grupo hoje, que são 30 governadores, 28 do Brasil e 2 de Portugal. Hoje, a gente está com 100% dos vice-governadores eleitos, dos governadores eleitos, desculpe, com 100% dos cursos realizados. Eles mesmos descobriram que fizeram cursos maravilhosos para a vida pessoal, não é só para Lions. Então, esse learning é muito bom para todos que estão escutando a gente aqui. Não é só para o tesoureiro, secretário e presidente, não. É para qualquer associado de Lions. A gente tem cursos aí muito bons, e cursos que não levam mais... O curso mais longo que eu já fiz aí levou 30 minutos. E para vocês terem ideia da importância de um curso desse, como a Alessandra falou no início também, eu sou um leão certificado para dar treinamento. Mas a minha certificação vence agora no dia 30 de junho. Então eu tenho que fazer no MyRCI uma série de cursos específicos para que eu seja recertificado. Então, os cursos que tem aí são muito bons mesmo. O que você tem de benefício no MyLCI? Visualizar extratos antigos, faturas semestrais, isso para o tesoureiro, né? Tudo que você tem a partir de dezembro de 2010 está registrado lá para você consultar. Fazer pagamento parcial ou integral por meio do website de pagamento do Chase, né, do Banco Chase, usando o cartão de crédito. Mais. Isso quando o clube tem um cartão de crédito. Isso aí não se aplica muito ao Brasil, tá? Ou emitir seus boletos. Mas também emitir seus boletos desde que o clube esteja com CNPJ em dia. O clube que não tem CNPJ ou está com CNPJ inativo, ele não recebe seus boletos. Então, é muito importante que o clube tenha seu CNPJ ativo, tá bom? E que o clube tenha seu estatuto registrado. Agora existem exigências, a partir do ano passado, que se o presidente do clube muda de um ano para o outro, para ele poder registrar a ata da mudança do presidente, ele precisa ter o informe que ele alterou também na Receita Federal o novo presidente do clube. Antigamente não precisava, então você tem clubes aí que estão, desde que foi fundado, que o responsável na Receita Federal é o mesmo presidente. Hoje não admite mais isso. Hoje você tem que fazer o cadastro do novo presidente na Receita Federal antes de registrar sua ata de posse. E se você não registra a ata de posse até 31 de julho, o banco bloqueia a sua conta. Isso já aconteceu com o meu clube, já aconteceu com o meu distrito, já aconteceu com a nossa Fundação Lions. Por quê? Mas a gente, é lógico, a gente tem os prazos, né?
de registros. A gente, então, tem que ficar muito preocupado em fazer nossas atas logo no mês de junho, as atas de posse, né, para que a gente possa registrar imediatamente. Hoje os tempos nos cartórios estão bem menores que antigamente, tá? Hoje, em 2 semanas, a gente consegue resolver esse processo todo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Responsabilidade de quem? Do tesoureiro também. De registrar é do secretário. Mas da gente criar os informes, ver como é que está o CNPJ do clube e tal, a responsabilidade é do tesoureiro. E quando você. Então, isso eu já falei para vocês, né? Quando vocês cadastram um novo associado, ele recebe uma maneira de como que ele entra no MyLCI, tá? E tem tutoriais em vídeo sobre como fazer isso. O nosso PDG Mazarin publicou hoje no site, num dos nossos sites, eu não sei se todos que estão aí estão, uma coisa maravilhosa. Primeiro, todos esses cursos e todos os cursos que ele já deu. Então, lá tem cursos que foram filmados, gravados, as apresentações e os tutoriais, que são maravilhosos. Então, a gente tem instrução para tudo. A gente precisa ter esses links disponíveis, ok? Depois o Mazarin vai contar qual é o link que ele vai pôr disponível para isso. Eu não lembro de cabeça, não. O que mais? Manter os registros financeiros do clube. Isso daí é tudo responsabilidade do tesoureiro, né? Então, quais são as normas financeiras? A diretoria tem que aprovar formalmente as contas bancárias do clube. Isso é formal, tem que ser na reunião ordinária, publicado em ata, com ata aprovada. Todos os registros financeiros devem ser auditados anualmente. Ou seja, o tesoureiro, quando passa para o outro, as contas foram auditadas. Essa auditoria é interna do clube, a menos que tenha um problema tão sério que você precise contratar uma auditoria externa. Mas é tudo interno do clube, tá? O tesoureiro paga as contas mediante autorização da diretoria e sempre com comprovação. O tesoureiro não pode criar qualquer endividamento, a gente já falou lá no comecinho da nossa apresentação, né? Sem que tenha renda para isso. Se ele fez uma previsão orçamentária e durante o ano surgiu uma coisa que o clube precisa fazer, ele tem que apresentar um orçamento complementar, aprovar numa reunião ordinária para que ele possa exercer esse endividamento. Tudo bem? Isso é norma financeira. Todo dinheiro que entre no clube, independente da fonte que ele venha, tem que ser depositado na conta do clube. O clube não pode trabalhar com caixa em dinheiro, porque o extrato do banco que vai representar nossas entradas e saídas. Então, todo o dinheiro que entrar no clube, ele tem que ir para a conta do banco. Os pagamentos não devem ser feitos em dinheiro. Não, entrou esse dinheiro, mas como eu tenho que pagar a menina que fez o salgadinho? Não. A menina que fez o salgadinho, você faz um Pix, você faz um DOC, você faz um TED, mas você não pode pagar em dinheiro. Dinheiro que entra tem que entrar para o banco e dinheiro que sai tem que ser nas formas habituais do banco. Antigamente a gente tinha um problema sério que era o tal da taxa do DOC e do TED, né? Mas hoje nós temos o Pix, não tem mais desculpa, porque hoje você faz um Pix e não paga nada por esse Pix que você faz. Você deve manter todos os recibos de pagamentos abertos ao comitê, quer dizer, não fica nada debaixo do colchão do tesoureiro. Ele tem que manter uma pasta aberta para qualquer membro do comitê consultar a qualquer momento o que ele está fazendo de receitas e despesas. A gente fala aqui que os registros financeiros devem ser mantidos por 7 anos, mas isso depende do país, tá? De país para país, e como essa apresentação vale para todos os lugares, né? Os registros, e o que inclui nesses registros? Extratos bancários, faturas e recibos,
e os impostos e outros documentos fiscais que eventualmente o clube pague. Se o clube não tem uma sede, ele não vai ter despesa, imposto nenhum a pagar. Porque ele nem imposto de renda, ele só tem que fazer a declaração de imposto de renda, sim, é obrigado a fazer todo ano, senão seu CNPJ fica inativo. Então você tem que fazer, você não vai pagar tributo nenhum se você não tiver uma sede. E durante a reunião de diretoria, o tesoureiro é quem mais fala, né? Porque ele tem que apresentar suas receitas, suas despesas, seus saldos, enfim, ele tem que explicar o seu relatório financeiro, se for o caso, né? A gente normalmente não é, né? O tesoureiro só fala dos saldos em caixa, ele tem muito que explicar quando o saldo baixou muito, né? Quando o saldo está igual ao mês passado, mas ele ou subiu, ninguém quer explicação. Agora, se o saldo cair 50%, aí o tesoureiro tem muito a explicar, né? Mas ele sabe o que ele deve incluir nos relatórios financeiros. E quais os 4 principais itens que devem constar do relatório financeiro? Mais uma vez, tá? Eu não tô fazendo perguntas. Essa apresentação eu vou disponibilizar assim que eu terminar a apresentação. Eu já vou mandar para a Alessandra, para o Glauber, e eles vão disponibilizar para todos vocês, tá? Então, os 4 principais. Valor orçado para as despesas. Receitas e despesas comparadas com o último ano sempre. Como é que você está em relação ao ano passado no mesmo período, né? Então, receitas e despesas por item, desde o último relatório que você fez, né? Total geral dos montantes gastos pelo clube, comparado com o ano anterior, que eu acabei de falar, né? E o ativo líquido do clube. Quando o clube tem uma sede, ele tem ativos, né? E não tem jeito dele não ter. Então, ele tem que apresentar isso por causa da contabilidade, né? Quando a gente fala de entrega de imposto de renda, se o clube trabalha com um escritório de contabilidade, ou se ele tem nos seus associados um contador, então a coisa fica muito mais fácil, né? Senão ele recorre a um clube amigo, né? Que tem esse contador. No nosso clube tem a Sueli, que é contadora, e os filhos têm empresa de contabilidade, ela ajuda muito o clube a fazer suas contabilidades, fazer seus relatórios de final de ano aí para aprovação de ata, enfim, para regularização do CNPJ. Isso a gente sempre tem um amigo em algum clube que vai ajudar a gente. Se não tiver, tem que recorrer a um escritório de contabilidade. Como é que a gente apresenta um relatório? A gente procura itemizar esse relatório, o relatório financeiro, de uma forma que fique fácil da gente ver o que a gente quer, e sempre comparando. Aí está a comparação de 2013, 14 com 14, 15, tá? Para você saber se esse ano eu estou gastando menos ou mais que o ano anterior, se isso estava orçado ou não estava orçado, porque você pode ter no fechamento mais uma coluna aqui, né? Você pode ter quanto foi orçado para esse ano e quanto realmente foi gasto nesse ano. A gente pode fazer um orçamento não anual, a gente pode fazer um orçamento mensal e ter uma planilha que faça o acompanhamento mensal dos nossos gastos. E isso o clube, sem dúvida, tem. Gastos mensais, todo clube tem. E receitas mensais, com certeza, todo mundo tem também. Principalmente pelas cotas, né? Não esqueçam que esse papelzinho que está aqui do lado direito são 2 papeizinhos, né? Um para despesas administrativas e outro para despesas de atividades. Você orça atividades? Sim, você orça atividades também. Porque você tem que orçar qual é a campanha que você vai fazer para angariar fundos para poder realizar aquelas receitas. Então, você tem relatórios financeiros para as 2 contas sempre, administrativa e de atividades. E preparar o imposto de renda, né? Preparar o imposto de renda, a gente não fala fazer o imposto de renda. Preparar porque alguém ele tem que ter todas as informações que o clube precisa para entregar a declaração do imposto de renda.
Normalmente, eu que disse, é algum escritório de contabilidade que faz isso para a gente, não é? Quais são os impostos? Varia de acordo com cada região que vocês estejam, tá? E varia se tem sede, se não tem sede. Eu falei que se não tem sede, não tem imposto nenhum, não tem mesmo, tá? Mas o tesoureiro que termina a gestão, ele, o cessante aqui, cessante é um termo difícil, não? O tesoureiro cessante, ou seja, o tesoureiro que terminou a gestão, sem dúvida ele sabe o que ele pagou de imposto para passar para vocês. Olha, não esquece que naquele mês lá, bota na tua previsão, vai ter esses impostos para você colocar. Olha, isso aqui precisa para declaração de imposto de renda. Enfim, você precisa tudo isso daí. E essas informações são muito importantes, tá? E os clubes que não cumprem as obrigações podem ser multados. Por exemplo, o próprio fato de te inativar o CNPJ é uma multa, né? Não é uma multa em dinheiro, mas é uma multa importante. Você passa a não poder fazer algumas coisas que você poderia fazer com o teu CNPJ em dia. Ok? Então vamos tomar cuidado com os impostos que a gente deve. Os clubes que não têm sede, mais uma vez, esses se preocupam muito menos, tá? Mas quem tem sede tem impostos. E agora nós vamos para a nossa última sessão, que é como é que faz o planejamento da equipe da gente, né? Como é que a gente monta a equipe do tesoureiro de clube? E o objetivo dessa sessão é como é que a gente estrutura o mandato, né, do tesoureiro do clube. Quais são os papéis, as responsabilidades, os projetos em andamento que você precisa realizar no decorrer do mandato, questões a considerar no momento que o clube faz a transição de uma gestão para outra, né? E isso tudo você tem que estar ciente e tem que estar atento ao planejamento do seu mandato. Primeira coisa, participar deste treinamento. Participar do treinamento para dirigentes do clube. Apesar de a gente estar fazendo aqui, e a gente, eu não sei no momento quantos nós estamos na sala, mas apesar desse treinamento, o nosso distrito vai fazer o seu treinamento para tesoureiro novamente. Por quê? Você tem que preparar os seus dirigentes, independente de cursos como esse aqui, que são de uma abrangência fantástica e de uma importância maior ainda, tá? Porque a gente dá informações gerais, mas os distritos têm que preparar os seus dirigentes, tá? Se reunir com o atual tesoureiro não é no dia 30 de junho, não. Se reunir um mês antes de terminar a gestão, 45 dias antes, para saber como é que estão indo as contas do distrito, como é que os saldos vão passar de uma gestão para outra. Uma coisa que é, quando a gente apresenta a previsão orçamentária, eu falei dela lá para trás, né? A gente se preocupa com receitas no ano fiscal e despesas no ano fiscal. A gente nunca põe no orçamento qual é o saldo que eu tenho em conta. Então, a gente tem que saber o saldo que você vai receber para saber se você pode fazer alguma coisa especial para o clube. E lembra, o clube não pode fazer endividamentos. Isso é proibido. O clube não pode fazer endividamentos. Então, saldo negativo, dificilmente você vai entrar. Mas, normalmente, você entra com saldo positivo que você pode aplicar em alguma coisa. Vocês querem um exemplo muito bacana? É aplicar em treinamento. É você dizer para o associado, olha, duas pessoas do nosso clube vai fazer um curso lá ofertado por Lions Internacional, um L, um ALI, um FDI, e o clube vai bancar, porque o clube teve orçamento de sobra no ano anterior. Então, essas são as formas do clube presentear o seu associado, porque se você teve saldo na conta administrativa, de onde veio esse dinheiro? Veio do bolso de cada associado. Então, por que não reverter para esse associado uma forma de gratificar a função dele, de dar um retorno para ele do saldo que ele deixou? Analisar o orçamento atual para entender as necessidades que o clube precisa, né?
E confirmar, você todo ano precisa reaprovar as contas bancárias, mesmo que você mantenha no mesmo banco. Você tem que sempre aprovar aonde vão estar suas contas bancárias. Isso vale para clube, vale para distrito múltiplo, enfim. Você tem que dizer onde é que o seu dinheiro vai ficar. Você tem que escolher um formato para os relatórios financeiros. Você fala, não, mas o da gestão passada estava perfeito. Então você continua com o mesmo formato, mas você pode dizer, não, mas eu tenho uma coisa que eu posso incluir aqui que vai contribuir para melhorar o relatório financeiro. Ótimo, faça isso, tá? Como é que você arquiva as suas coisas? Nem sempre os clubes, as pessoas têm uma sede. Então, onde é que ficam os arquivos? Ficam na casa do tesoureiro, na casa do presidente, mas você tem que. A auditoria precisa saber onde é que pode olhar os registros a qualquer momento, tá? Usar o MyLCI para pegar os relatórios, né? De crescimento de associado, para ver se os endereços dos associados estão corretos, se não precisa alterar o telefone de ninguém. Então, trabalhar com o MyLCI, trabalhar ligado ao secretário do clube para confirmar as informações sobre o quadro associativo para fins de cobrança. Ele está naquele endereço, manda o boleto por e-mail, manda o boleto. Hoje você pode mandar boleto por WhatsApp. Isso não tinha antigamente. A função tesoureiro e secretário ela é tão intrínseca uma com a outra que você pode ser um secretário tesoureiro. Pode ter uma pessoa só no clube sendo secretário e tesoureiro. Isso vale para distrito múltiplo e vale para clube. E ajudar a preparar o faturamento das cotas dos associados, saber como é que você vai trabalhar junto com o secretário, porque o secretário vai divulgar essa informação, mas você é que vai estabelecer quais são as cotas, então tem que trabalhar junto com o secretário. Participar das reuniões de diretoria, mensalmente, já falamos lá atrás, mas é bom reforçar aqui, tá? Providenciar os resumos financeiros mensalmente para a reunião ordinária, coletar o dinheiro arrecadado para ser depositado imediatamente. Olha, essas 3 coisas eu já falei lá atrás, mas elas são tão importantes que a gente deve reforçar. Nunca deve se manter dinheiro em caixa. Você deve estar sempre com o dinheiro em banco, para um auditor poder consultar pedir um extrato para você, porque ninguém pode consultar o extrato do banco, a não ser as pessoas cadastradas no banco, mas se o auditor pede um extrato para você, ele tem que refletir exatamente a posição do clube naquele momento. Trimestralmente, fornecer relatório financeiro formal para o clube. Semestralmente, você tem que confirmar a lista de associados para você não ser pego de surpresa, tá? Puxa, tenho. E isso, vocês podem não acreditar, mas isso acontece muito, tá? Falece um associado do clube e o clube, a pessoa era tão querida que o clube esquece de dar baixa. E quando chega dia 1º de julho, que vem o boleto, o associado está lá. E a pessoa, puxa vida, nós esquecemos de dar baixa no nosso companheiro falecido. Então você tem que confirmar essa lista um pouco antes do término do mês de junho e sempre antes do término do mês de dezembro, porque dia 1 de julho não tem retorno. Antigamente ainda tinha 10 dias ou 15 dias, não me recordo, que lá em Internacional dava de tolerância. Agora não tem mais. 1º de julho e 1º de janeiro vai ser emitida a cota semestral por esse número de associados, tá? Trabalhar com o secretário, novamente, tá? Para emitir o extrato das cotas internacionais, porque tudo isso é feito semestralmente, tá bom? E anualmente, de novo, declarar o imposto de renda. Ou fazer a entrega, ou preparar, ou fazer a entrega, ou declarar. Ou seja, o secretário tem que policiar essa atividade. Ele tem que garantir que no dia 31 de maio, né, que foi esse ano, o imposto de renda está entregue, o do ano anterior. Ok? Enfim, você chegou no final do seu mandato como tesoureiro. O que mais que você tem que fazer?
reunir com o tesoureiro que está entrando para rever os registros, já falamos lá atrás também, preparar as demonstrações financeiras para apresentar na primeira reunião do ano entrante, a reunião onde isso vale para o distrito também, a reunião onde o novo governador assume, ou o novo presidente do clube assume, a gestão anterior tem que mostrar suas contas. Então, você tem que preparar, o tesoureiro tem que preparar as demonstrações financeiras. E executar auditoria nos livros contábeis. Isso é muito importante e necessário, tá? Para que daqui a 3 anos alguém pegue seus livros e fala, pô, no teu ano você nem cuidou disso. Tá vendo? Você esqueceu de lançar, o resultado final não fecha. Então, sempre execute auditoria no final do seu mandato. Tem muita coisa para lembrar quando você começa o mandato de tesoureiro. A gente já viu aí quanta coisa a gente viu que o tesoureiro tem que se lembrar, tem que se lembrar, tem que se lembrar. Mas sempre que você desejar, no site, você tem todas as orientações necessárias. Você tem esse curso lá, você tem cursos no Learn para dizer o que o tesoureiro tem que fazer e como que ele tem que fazer. Então tem muita informação, mas muita informação em MyLCI. E vocês têm que ter uma senha para entrar lá. Não peça para ninguém. É muito comum, aqui no nosso distrito, como a gente tem uma secretária executiva do distrito, o clube ligar para essa secretária e aí ela tem que dizer assim, mas eu não consigo acessar o seu clube, a menos que você me forneça a sua senha. E o tesoureiro fornece a senha para ela. Pô. E a gente está cansado de falar que não deve fazer isso. Não forneça a sua senha. Você, como tesoureiro, como secretário ou como presidente de clube, não forneça sua senha para ninguém, nem o administrativo hoje também, porque o administrativo tem todos os poderes para mexer em associado, para fazer o que quiser, tá bom? Conseguimos cumprir nossos objetivos? Reconhecer os propósitos de Lions Clube, posicionamento dentro da estrutura, resumimos as responsabilidades, que são um monte, e vimos os links que são necessários para vocês acharem tudo que vocês precisam. Então, parabéns, pessoal, por a gente ter concluído. Olha, foi 1h20, hein? Que gostoso. A gente conseguiu fazer. Está aí, obrigado por participar. Está aí os meus dados para quem quiser anotar, mas vocês vão receber a apresentação. E agora eu vou descompartilhar a tela e a gente vai poder trocar figurinhas aí. Vamos parar a apresentação.